Oi, oi! Hoje a gente vai fazer esse desenho aqui. É um desenho, né, de luz e sombra. Geralmente as pessoas usam o desenho de uma esfera para estudar esse assunto. Mas a gente já vai começar com um desenho que fica mais interessante. E eu escolhi a maçã, que ela reflete bastante luz e tudo mais. Então, aqui está o passo a passo, né? Os processos de cada passo aqui e tudo mais, e a gente vai fazer na prática. Vamos lá. Para começar, com a ajuda de um compasso ou, né, até a mão livre mesmo, ou algum objeto, né, que tenha um círculo para você apoiar e fazer. Começando com o lápis HB, a gente vai, quem tiver régua, usa régua, pode usar também o próprio lápis para fazer essas duas marcações. Então, temos um círculo, uma linha vertical e uma linha horizontal. Em seguida, a gente vai fazer uma linha curvada em cima do círculo. Dessa parte, ela tira uma parte, né, do círculo. E embaixo do círculo, ó, um pouquinho abaixo, uma linha curvada também. Só que dessa vez não vai tirar nenhuma parte do círculo. Daqui em diante a gente começa pelo talo da maçã. Gosto de fazer uma marcação um pouco abaixo dessa linha. E subo, né, um pouco para a esquerda, né, com esse traço um pouco mais curvado. Gosto também de começar aqui com espessura mais grossa e ir afinando, né, que fica mais legal dessa forma. Dessa parte aqui a gente já começa a desenvolver o desenho da maçã. Aqui é basicamente um esqueleto, onde a gente vai usar, né, para se guiar. E aí, dessa forma, a gente começa. Aqui, a gente começa fazendo esse desenho aqui, dessa linha curvada, em ambos os lados. Aqui na parte lateral, a gente já começa, ó, um pouco para fora do círculo, a fazer o esboço da maçã. Aí aqui, ele vem... Chegando nessa linha horizontal, já desce um pouco, ó, mais próximo do círculo. O círculo é só para tomar, né, como base mesmo, para ficar o desenho um pouco mais retinho. Aqui do outro lado da mesma forma. E aqui, essa parte aqui é só para a gente se guiar, né, nessa voltinha, né, debaixo da maçã. Aí faz uma linha, ó, ondulada. Dessa parte aqui também, um pouco mais ondulado. A partir daqui a gente apaga todo o traçado que a gente fez de linhas verticais, horizontais e o próprio círculo. E deixa apenas as marcações, o desenho da maçã que a gente já conseguiu construir aqui. Então, apaga com cuidado. Que acabou apagando com a borracha aqui, você vai e constrói novamente. Bom, a partir daqui a gente já começa a fazer a pintura dessa maçã. Que a gente pode até adicionar uma folha depois, mas enfim. Pega um lápis de graduação maior, pode ser até um 8B, mas pode usar, né, o 5B ou 6B. Vai fazer a pintura aqui, ó, lembrando o número 7. Pegar dessa parte aqui de baixo, fazer essa curvatura aqui até esse ponto, né, um pouco depois do talozinho da maçã. Eu gosto de fazer linhas traçadas assim, ó. Não pinto apenas para um lado. Gosto de pintar de diversas formas para preencher bastante esse desenho. Um detalhe importante é que a partir daqui a gente já consegue fazer o degradê para fora desse número 7, né? Porque aqui é um ponto, né, de sombra maior, então
esse ponto aqui é só mais escuro nessa parte. Então, a gente mantém esse aqui mais escuro e nas bordas vai deixando ele, ó, mais, né, com esse aspecto de degradê. Vai pintando e deixando, ó, um espaço entre o talo da maçã e essa parte de sombra aqui. O segundo passo, a gente faz aqui a sombra, ó, do talozinho da maçã e já aproveita para fazer a sombra desse talo. E aí o mesmo processo, degradê para o outro lado. Por quê? Aqui é como se aqui esse lado tivesse um ponto de luz. Vamos imaginar que aqui, né, tem uma luz. Então a luz está batendo mais desse lado daqui, no lado, né, esquerdo. No outro lado, como, né, reflete a luz aqui, vai ter também uns pontos de luz, mas é mais sombra. Então, esse ponto aqui, faz aqui o degradê do talozinho. E aqui, ó, a gente já começa a fazer essa marcação aqui, ó, um pouco abaixo do meio da maçã. Pinta um pouco e vai puxando esse degradê também desse lado aqui, ó. É um degradê bem rápido, ele começa bem escuro aqui na borda e vai acabando bem rápido. Aqui faz essa ligação um pouco mais escura. E vai pintando todo o resto da maçã com uma força menor, né, no punho. Deixando essa parte aqui um pouco mais clara. E ainda a gente vai acabar usando a borracha aqui para destacar o ponto de luz. Você pode trocar o lápis por uma graduação menor para fazer essa parte aqui, facilita bastante esses pontos, ó, com lápis com uma graduação menor, mas você pode usar a própria força da mão, né? Um pouco mais escuro, aperta um pouco mais o lápis, um pouco mais claro, né? Diminui essa força, né? Põe menos força na hora de pintar. Faz movimentos circulares, é interessante movimentos circulares porque acaba preenchendo, ó. Eu vou sempre preenchendo esses lugares onde acabou ficando um pouco falhado e tudo mais. Que eu mantenho o desenho limpo, né? Uma pintura mais homogênea. Do outro lado, a gente vai fazer o contorno de toda essa lateral aqui, com um pouco mais de força, tomando bastante cuidado, e fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado, né? Fazer essa pintura um pouco mais aqui na lateral, um pouco mais forte, ó. Tá vendo que eu faço só um pouquinho e a partir daqui eu já puxo o degradê um pouco mais claro, ó, usando menos força na mão. Eu já solto um pouco o lápis. Dessa forma eu consigo um tom um pouco mais claro. Então eu vou fazendo esse degradê e tomo o cuidado de não juntar essa parte com essa, né? Porque aqui é uma parte escura, uma parte clara e outra parte escura. Tem que ter essa bordinha aqui um pouco mais clara. Agora faz, ó, essa junção dessa sombra com a borda aqui, deixando esse espaçozinho ali e, ó, juntando essa lateral aqui superior também, ó, com um pouco mais de força, então vai ficar um pouco mais escuro. Agora a gente, né, vai pegar e passar
ou pincel ou um papel, ó, um papel higiênico. Eu vou dobrar ele em formato de triângulo 2 vezes, 3 vezes, para manter esse, né, triângulozinho menor aqui. Eu vou conseguir passar no desenho, né, com mais facilidade, apenas nas áreas claras, ó, apenas nessas áreas mais claras. E aí agora eu venho com um pincel, né, e vou passar nessas partes mais escuras. Espalhar bem esse grafite que eu coloquei, ó. Espalha bastante, até você ver que espalhou no desenho inteiro esse grafite. Eu não gosto de usar o dedo para espalhar, porque acaba manchando muito, né, o desenho. Você pode, inclusive, colocar um papel aqui para apoiar a mão, né, enquanto desenha. É interessante, que acaba mantendo o desenho mais limpo. Aí, né, vai corrigindo, se acabou, né, passando ali e apagando alguma parte, vai sempre corrigindo, fazendo essa correção dos pontos que não pegou, né, muito essa pintura. Na parte da sombra, como a luz está desse lado, a gente vai puxar aqui, ó, como se fosse, né, uma linha aqui, logo abaixo da maçã. A gente pinta, nós, fazendo esse contorno, um pouco para cima e um pouco para baixo da maçã. Aí bem clarinho, aqui você pode pintar bem clarinho mesmo. E um pouquinho mais forte, só aqui, ó, no pezinho e no meio, apenas. E aí vem com o papel, espalha com o lado mais limpo, ó. Espalha bastante aqui, mantendo esse limite, né, de onde tá a sombra. Bom, depois de espalhar essa parte aqui, a gente vai fazendo as correções. Aqui, como eu passei um pouco, eu vou corrigindo e agora a gente, né, faz as correções do que passou aqui na pintura, nas bordas da maçã. E começa a fazer a iluminação dessa maçã, né? Que aqui tem um ponto de luz, ó. No lugar que você quer que fique mais, né, destacado, você aperta um pouco mais a borracha e vai suavizando, é igual o lápis, vai suavizando nas bordas para continuar com esse degradê, né? O degradê também tem na iluminação. Aí puxa para cá, ó, um pouco abaixo do talo da maçã, nesse pontinho que a gente deixou um pouco mais claro, e na borda do talo aqui, ó, também interessante fazer essa iluminação. Nesse ponto aqui também temos um ponto de luz, então, ó, no meio eu aperto um pouco mais a borracha e nas bordas vou suavizando a borracha. Você pode fazer com a caneta borracha ou com a própria borracha, né? O que você tiver mais controle e tiver adaptado, né, melhor. Aí vai, né, fazendo esses pontos de luz e depois vem corrigindo com o papel ou com o pincel, né, que vai ficar bem destacado em algumas partes. É interessante que a gente suavize, né, em outras que não precisa desse brilho intenso. Aí, ó, vem corrigindo aqui só as bordas, ó, pra fazer essa junção aqui do claro e escuro de uma forma mais suave. Uso o lápis, né, pra fazer as correções, ó.
E vai volta com a borracha nos lugares que você acha que ainda precisa passar. E vai sempre corrigindo os pontos que você acha que acabou falhando ali a pintura. E assim a gente constrói um desenho com luz e sombra, né? Aqui, os pontos de luz que estão direcionados para esse lado, que é o lado esquerdo, ó. E aqui é o reflexo da luz que bate aqui no chão e reflete na maçã. Então, temos o ponto de luz direto e o indireto, que é, né, o reflexo da luz no objeto. E agora é só assinar o desenho. É interessante também, se quiser, colocar, né, a data embaixo, pra gente ter uma noção. Ah, eu fiz esse desenho, né, nessa data aqui. Muito bacana colocar data nos desenhos. E é isso.